Boa noite, Álvaro. Boa noite, Janice Santos. Hoje com um clima um pouco diferente dos últimos dias, né? Apareceu um sol, a gente até conseguiu viver um pouco diferente, né? Porque estávamos debaixo de água aí nos últimos dias e dá aquele clima um pouquinho mais ameno, né? Com a presença do sol, até para aquelas pessoas que estão sofrendo aí com as perdas, enfim, que tiveram que sair de casa, né? Em Passo Fundo, em várias cidades da região, no estado também, né? Muita gente sofrendo em função dessas chuvas em excesso. Parece que amanhã não vem chuva, eu escutava agora a rádio vindo para cá, mas que triste, hein, Álvaro? As situações bem alarmantes assim no estado. Perdas, 2 pessoas perderam a vida por descarga elétrica, me chamou bastante atenção isso. Verdade. Um morador que estava ajudando outra família. Então, enfim, nossa solidariedade a todos aí os atingidos com essa E as situação. pessoas que podem colaborar podem procurar a Secretaria de Assistência Social, a Defesa Civil, né? Tem vários órgãos aí que estão recolhendo donativos para essas famílias que estão atingidas. Vamos em frente. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre coração, esse assunto que está bastante em alta nesses dias. Como é que está o seu coração, Janice? Meu coração está bom. Eu comentava aqui que eu tenho um pequeno prolapso na válvula mitral, nada preocupante, né? E o coração é só um, então a gente precisa cuidar do coração. E o seu coração? O meu está bem também. O seu está bem? Está bem, está bem. Que bom. Hoje nós vamos falar com a doutora Gláucia, ela, Álvaro Damini, que é clínica geral e ela tem doutorado em cardiologia. Ela é médica no Hospital São Vicente de Paulo e no dia 8 de agosto nós comemoramos o Dia do Colesterol. E é sobre isso e sobre hábitos saudáveis e cuidado com esse órgão tão especial, o coração, que nós vamos falar hoje com a doutora Gláucia. Muito bem-vinda ao nosso Contraponto. Obrigada, boa noite. Boa noite. Agradeço muito pelo convite e por estar aqui conversando com vocês, conhecendo esse lugar muito lindo. Tá? Obrigada. Que bacana. Doutora, nas informações que até a própria assessoria de comunicação do hospital nos enviou e que motivaram a gente marcar essa entrevista, tem alguns dados que são até preocupantes, né? Quando a gente observa que em torno de 14 milhões de brasileiros apresentam algum sintoma, alguma doença cardiovascular, e, ao mesmo tempo, nós temos em torno de 400 mil mortes associadas a problemas cardiovasculares. Como é que se faz para diminuir isso? Essa questão dos hábitos saudáveis que a Janice falou, tem uma forma da gente prevenir, da gente correr atrás, digamos, para, quem sabe, diminuir esses números, né? Reduzir bastante essa questão, que ainda é bem preocupante. Com certeza. Até porque hoje a principal causa de morte ou assim, mais de 27% das causas de mortes é por doenças cardiovasculares. E quando a gente fala em doença cardiovascular, sempre vem para nós o quê? Vem aquele paciente que morre de infarto, que teve um AVC, que é diabético, que tem um colesterol aumentado ou que tem uma dislipidemia, né? Então, sempre nos vêm esses pacientes ou essas pessoas. E muitas dessas pessoas, às vezes, têm o problema e não têm noção nenhuma ou não têm sintoma nenhum. São doenças que muitas vezes são silenciosas e só vão se manifestar quando? Quando tiver um problema maior, ou seja, infartou, aí que vai descobrir. Vai descobrir que tem um colesterol alto, tem uma glicose alta, né? São pessoas obesas, pessoas que muitas vezes fumam, né? Então, isso aí é que a gente tem que tentar modificar na população no geral. Doutora, muito se tem falado nesses dias sobre coração, até porque nós temos um apresentador, um personagem público que teve agora recentemente essa questão do transplante, que foi o Faustão. Isso. Eu não conheço muito a história dele, não saberia. Eu acho que o Faustão já teve um problema de obesidade no passado, agora parece que estava com um peso mais equilibrado. Até onde vai essa questão da obesidade ligada ao coração? Porque tem muitas pessoas, nós conversávamos aqui fora antes, que estão plenamente em forma e mesmo assim sofrem de colesterol, sofrem do coração, e são doenças que elas nem imaginam e estão aí acompanhando elas e talvez até com diagnóstico aí para levar para uma situação mais crítica. Exatamente. Normalmente a gente, quando pensa nessas doenças, tu já pensa na pessoa obesa, né? Tu olha o magro, não. O magro não vai ter nada. Não, o magro também pode ter, né? E qual é a importância? É a gente fazer exames de rotina.
E hoje em dia, exame de rotina não é como antigamente, só a pessoa de mais idade, o idoso que vai para o médico, vai fazer seus exames. Não, desde a criança hoje a gente já tem que cuidar isso, né? Principalmente porque a obesidade hoje é uma doença que está cada vez mais se expandindo mais, né? Cada vez mais a gente vê a criança, vê o adolescente ligado ao quê? É na televisão, é no celular, é parado, né? Então, aquela coisa da atividade física, de se movimentar, de fazer as coisas que antigamente se fazia, hoje já mudou muito, né? Então, essas pessoas que, quando tu olha, esse aí não tem nada, não existe isso. A pessoa, mesmo magra, tem que fazer suas revisões, né? E aí, a maneira de descobrir é fazendo exames de laboratório, né, para saber. Tem muitos que têm história familiar de colesterol elevado, de diabetes, de doenças cardíacas, que também devem procurar o médico. Esse já é um sinal de alerta, doutora? Se com você certeza, tem um familiar com questão de hereditariedade, por exemplo. Com certeza, né? Então, assim, a maioria dessas doenças tem história na família, né? Vem uma história já vem lá de trás com componentes da família com a doença, né? Álvaro, o coração é um só, né? Às vezes a gente pensa no rim. Pode ter, mas como é difícil essa questão do transplante de coração e como as notícias recentes agora alertaram para isso. Uhum. Esse assunto de hoje ele é bem importante porque ele está nessa pauta desses dias. Como que as pessoas devem cuidar da questão do colesterol, doutora? Existem 3 tipos. Você estava me explicando. Na verdade, assim, o que a gente tem? A gente tem o colesterol, que a gente chama de colesterol total, mas tem as 2 frações que são as principais. Aquele que todo mundo conhece como colesterol bom, né? Que é o HDL colesterol. Que esse é necessário. Que esse é necessário. Quanto mais alto, melhor. É tipo aquele colesterol que vai fazendo uma limpeza nos vasos, né? Vai tirando a sujeira, como se fizesse isso. E o colesterol ruim, que é o LDL colesterol, que é o que se deposita nos vasos e vai fazer com que haja o infarto do miocárdio, que haja o derrame, que haja a lesão, comprometimento das artérias das pernas, né? Que levam à amputação. Então, esses 2 são os principais tipos de colesterol que a gente tem que levar em consideração. Tá? Doutora, nós falávamos em alguns sinais de alerta, por exemplo, essa questão da hereditariedade, mas existe alguma situação que as pessoas elas podem, daqui a pouco, acender aquela interrogação, eu preciso fazer um exame, eu preciso verificar como eu estou, é estar acima do peso, é alguma reação corporal, como é que dá para dizer para o nosso espectador nesse momento que daqui a pouco acendeu esse alerta aí sobre será que eu tenho algum probleminha, eu preciso verificar, eu preciso fazer um exame anual, a partir de que idade eu preciso me cuidar um pouco mais? Uhum. Sim, assim, várias doenças a gente tem que fazer, sempre tem que cuidar e fazer como se fosse uma prevenção, tem que fazer a prevenção, né? Então, assim, a pessoa que é obesa, né? Se é obesa, por que eu estou tão obesa? O que eu posso fazer para melhorar? Tem que consultar um médico, tem que fazer seus exames e tem que seguir aquilo que é o correto. Por exemplo, tem que fazer atividade física, tem que fazer dieta, cuidados na dieta, tem que cuidar no saldo ali da comida. O tabagismo hoje, que é um problema assim, que é muito, muito, muito prevalente, né, na nossa população. E a gente sabe que o tabagismo é um dos poucos fatores modificáveis, tá, para a mortalidade. Né? Então, as pessoas que fumam deveriam parar de fumar. E até assim, para melhorar o colesterol bom, uma das coisas que se faz é parar de fumar. Né? Então, assim, o paciente que fuma, que é obeso, tem uma história familiar já de doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, colesterol elevado, esses já deveriam procurar o seu médico. É quase uma sentença, doutora, se tiver com isso aí. É uma sentença, é uma sentença. E o pior é que uma puxa a outra. O obeso, a chance dele se tornar hipertenso é altíssima. A chance dele se tornar diabético é altíssima, né? Então, uma coisa vem puxando a outra, uma doença vem puxando a outra.
Isso que a gente está falando em doenças, né, que a gente ouve todo dia, fora a doença articular, que a obesidade leva, e todo um resto, né? Aumenta a chance para alguns tipos de câncer, né? A senhora falou aí sobre o tabagismo, doutora, que é bem importante nós sempre ressaltarmos isso. Né? Sim. Não se admite mais, né, essa falta de consciência hoje com relação ao cigarro. O cigarro ele não combina com saúde. Qual é o alimento que a pessoa que tem o colesterol alto jamais deve passar na frente? Na verdade, assim, o ideal seria que a gente utilizasse alimentos mais naturais, legumes, verduras, frutas, né? O alimento, assim, a carne animal, né? A gordura animal, não a carne, a gordura animal deveria sempre que possível o mínimo, né? Ou se eu vou consumir a carne, de preferência a carne branca, né? Ou a carne magra. Então, assim, acho que de todos esses é a gordura do animal que é a pior. É. E aí as orientações básicas, né, doutora, como você já vem falando ao longo da entrevista, alimentação mais saudável, evitar, quando der para evitar o fast food, refrigerante, essas coisas todas, muito açúcar, né? A questão de atividade física, essas associações de uma alimentação mais saudável com atividade física já auxilia bastante. Mas com certeza, tu sabes assim que se eu fizer 150 minutos de uma atividade física por semana ou 30 minutos por dia durante 5 dias, eu já estou diminuindo muito o meu risco cardiovascular. Eu já estou ajudando, então, o meu coração a ter uma vida mais longa ou uma vida mais saudável, né? Então, tu veja, 30 minutos por dia, né? Já é algo que eu acho que cada um poderia fazer, né? É um período bem tranquilo, né? Que ninguém vai se acabar com relação a exatamente, né? Exatamente. Doutora Gláucia, muito obrigado pela sua presença conosco. Nós vamos lhe aguardar em outras oportunidades aqui no nosso programa para a gente falar sobre o coração, sobre essas questões todas que envolvem, né, as doenças cardiovasculares. Mas obrigado por estar conosco, passar essas orientações, né? Foi bem gratificante, né, Janice? Muito importante. Eu acho que em outra oportunidade, Álvaro, podemos convidar a doutora para falar só sobre a questão dos eletrônicos nas crianças e adolescentes de hoje. Com certeza. Porque é bem complicada essa situação. Os pais acabaram também errando a mão, acostumaram com a facilidade do eletrônico. Os adolescentes entraram nisso. E a saúde, como é que fica? Obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite. Boa noite para vocês, boa noite para todos. Obrigada. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos na sequência com o contraponto de hoje. Vem para a FEITEC 2023, Feira Regional de Inovação, Tecnologia, Negócios e muito conteúdo. De 14 a 16 de setembro em Passo Fundo, inscrições gratuitas. Patrocínio Prefeitura de Passo Fundo, Sebrae, Ex e UPF, realização Assis. A Liquida Passo chegou. É tempo de festejar, de comprar, economizar. Toda a cidade está no clima, vem pra rua aproveitar. Liquida Passo, de 1º a 9 de setembro. A alegria de comprar em uma cidade cada dia mais bonita. Liquida Passo, de 1º a 9 de setembro. Realização CDL. Apoio Prefeitura de Passo Fundo e Sicredi. Uma das vantagens da Planalto Associação de Benefícios, além do clube de descontos, de vantagens em produtos e serviços, é a telemedicina. Não sei se tu já ouviu falar. Não conheço. Como que funciona? A telemedicina é uma das vantagens e benefícios para os nossos associados. São consultas online, ilimitadas, 24 horas por dia, durante o ano inteiro. É só pelo computador ou pelo telefone também? Pelos dois. Você pode acessar no seu computador, na palma da sua mão. Vai ter um clínico geral à sua disposição o ano inteiro. Só eu posso usar? Para você e mais 3 dependentes. Viu só como é fácil? Planalto Associação de Benefícios com essa vantagem da telemedicina. Quer saber mais? Nos procure nas redes sociais ou nos contatos que está aparecendo no seu vídeo. Planalto Benefícios. #eu faço parte.
FEITEC 2023, Feira Regional de Inovação, Tecnologia, Negócios e muito conteúdo. De 14 a 16 de setembro em Passo Fundo, inscrições gratuitas. Patrocínio Razão Info e B8. E realização Acisa. A UPF impulsiona pessoas que, com cooperação, expandem a criatividade. Com confiança, conectam o ensino ao mercado. Com transparência, administram impasses. Com responsabilidade, trabalham pela saúde. Com inclusão, solucionam as demandas do presente, olhando para o futuro. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que impactam o mundo. UPF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Retornamos ao vivo com o contraponto dessa terça-feira. Pegou bem as dicas da doutora aí, Janice? Sim, vou cuidar do coração em todos os sentidos, Álvaro Damini. Que maravilha! É isso que eu queria ouvir. Que bacana. Muito bem. Muito Vamos boa. A entrevista com a doutora Gláucia, excelente. A gente gosta muito de brincar, mas assunto muito sério. Saúde é sempre sério. Sim. Vamos ganhar tempo, Álvaro? Vamos lá, porque temos assuntos sérios, tão quanto foi no primeiro bloco, né? Mas agora envolvendo a questão política aqui da cidade também. Sim. Está conosco hoje o vereador e procurador de Estado, Rodinei Candeia, ele que tem notícias de Brasília, de uma recente viagem, principalmente ligada à tecnologia que ele pretende implementar aqui junto aos gaúchos, de um contato muito especial que ele teve com a Embaixada de Israel. E também, Álvaro Damini, um assunto pertinente aqui para a cidade, postos de combustíveis, as lojas de conveniência que tendem a ficar abertas agora a partir... Verdade, um projeto que o vereador vai conversar conosco, né? Mas as lojas de conveniência, elas já têm mais de uma década que elas chegam ali por volta da meia-noite, elas têm que encerrar a atividade por decreto, uma lei municipal. E agora, então, tem essa solicitação, esse pedido que virou um projeto de lei. Nós vamos ver como é que se comporta depois na Câmara de Vereadores. Boa noite, vereador. Bem-vindo ao nosso contraponto. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Bem, vereador, com relação ao assunto inicial que a Janice falou, sua viagem a Brasília e esse contato com o pessoal lá de Israel, deu para aproveitar? Nós vamos conseguir fazer algum tipo de parceria com eles a partir desse contato? O que se visualizou por lá? Álvaro, foi uma agenda preparada pelo senador Hamilton Mourão. Ele recebeu um convite da Embaixada de Israel para fazer uma apresentação a respeito das soluções de tecnologia que eles têm mais rápida e explicar como Israel chegou nesse nível, né, de desenvolvimento. E aí nós fomos até lá e fomos muito bem recebidos e assim, para entrar na Embaixada de Israel é um sistema de segurança que é impressionante. Mas eles são educadíssimos, né? E aí a gente, depois de passar naquele filtro ali, né, era uma comitiva aqui do Rio Grande do Sul, nós fomos recebidos e aí o embaixador nos apresentou lá as soluções que eles tinham e mostrou o seguinte, dados assim, né, impressionantes, né? 54% do PIB de Israel vem da tecnologia. E aí um país que tem 60% do território de deserto é um exportador de produto agropecuário, né? Então, o que nós podemos aproveitar? Eles nos mostraram ainda o funcionamento, por exemplo, de um biodigestor que gera biogás. Em resumo, a Embaixada de Israel não produz nada do lixo da Embaixada de Israel é posto fora. Tudo é reaproveitado. E eles têm lá, eles mostraram isso, que eles geram não só gás, como eles geram também adubo orgânico, e esse adubo orgânico eles fazem umas estufas que plantam morangos, flores, mirtilos dentro da própria embaixada. Então, uma coisa realmente impressionante, além de outras soluções, né? Então, por exemplo, uma das que nos mostraram lá e que eu pretendo trazer para cá é o equipamento que vai no óculos, né, na lateral do óculos, e esse equipamento faz a leitura para pessoas com deficiência visual. Então, a pessoa com deficiência visual vai poder ler, pegar um livro e ler, né? E outras soluções assim. Então, o que nós combinamos lá? Eu combinei com o Adido de Agricultura, né, que eu também fui representando o Tecnoagro, né, que é o nosso parque tecnológico do agronegócio. E para o Tecnoagro nós já trabalhamos com a irrigação israelense, né, então nós queremos aprofundar essa parceria com Israel nesse sentido de soluções
para a nossa agropecuária, e aí ele ficou nós ficamos de marcar uma nova agenda daí especificamente para a área da agropecuária, e nós vamos tentar trazer mais soluções para viabilizar ainda mais a nossa já pujante agropecuária aqui do Rio Grande do Sul. Então tem várias soluções. Por exemplo, esses equipamentos de biodigestores podem ser instalados em escolas. Tudo que a escola produz em matéria de lixo orgânico, ele é transformado em gás. Pode, inclusive, alimentar a própria cozinha da escola. Então, tem soluções que nós vamos tentar aprofundar agora em reuniões mais técnicas, né? Foi uma reunião de apresentação, foi muito interessante isso. Aparentemente, vereador, parece ter alguma coisa um pouco simples, né? Se a gente for pensar, mas precisa ser aplicado de fato para que isso gire. Parece coisas assim meio aéreas ou coisas meio caseiras, né? Só para vocês terem uma ideia aqui. A JBS em Passo Fundo, ela produz diariamente 45 toneladas de dejeto de frango. Só isso já dá para fazer uma usina de biogás e fábrica de fertilizantes, né? E fábrica de adubo também. Só com isso. Então é uma coisa, e hoje é um lixo que não tem onde colocar, tem que ser tirado para fora de Passo Fundo. O que eu notei, principalmente vendo no Tecnoagro e olhando lá em Israel, é que hoje já existe tecnologia e não é cara, de você simplesmente ter lixo zero. O lixo zero em uma cidade é possível. Basta que se tenha vontade política, basta que se invista nisso e que se aproveite tudo que uma cidade produz, né? Vereador Rodinei, primeiramente cumprimentos. Eu acho que é uma agenda muito importante essa que o senhor fez em Brasília. Não sei como que surgiu esse convite, mas me parece bastante ousado até dizer que você foi bastante inovador, trazendo um exemplo de Israel. Israel tem muito a nos ensinar com relação à tecnologia e está aí o exemplo. Agora, o que acontece com essas ideias todas? Como é que o senhor vai fazer isso se tornar uma realidade aqui na nossa região tão carente de inovação na tecnologia da agricultura? Israel é tão inovador que nós usamos, por exemplo, o Waze para nos orientarmos, e o Waze é uma invenção israelense, né? É o tipo de coisa assim que está no nosso dia a dia, né? Existem inúmeras empresas que utilizam tecnologias israelenses. Quando a gente teve a ideia de formar o Tecnoagro, que é o Parque Tecnológico do Agronegócio, para inovar ainda mais em tecnologia do agro, já era nessa direção. Nós somos um estado pequeno, não temos muitas áreas, nossas propriedades são pequenas, então a gente não vai ganhar em escala, em volume, por exemplo, que tem Centro-Oeste, que tem outros lugares. O que nós vamos ganhar? Em qualidade, em valor agregado. Isso só vem com tecnologia. Então a ideia já era essa. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos trazer ainda mais inovação para o nosso agronegócio, mais inovação para outras soluções que nós temos aqui. Então o que a gente tem que fazer? Trazer essa ponte, botar num ambiente que seja fértil e que a gente consiga multiplicar isso para proveito da comunidade. Essa agenda foi uma agenda, eu vou lembrar que nós promovemos no ano passado a visita do então vice-presidente da República, Milton Mourão, no Tecnoagro, né? Além de outros locais aqui em Passo Fundo. Então ele conhece, ele já sabe, e por isso que nos convidou. Que eu tinha mandado, inclusive, um material para ele uma semana anterior sobre as irrigações israelenses. Ele me respondeu imediatamente, já convidando para fazer essa agenda. Então não é uma coisa que nasce do nada, né? Então é uma coisa que a gente já vem trabalhando e preparando. Rapidamente, nós queremos entrar naquele outro assunto das lojas de conveniência. O senhor esteve em Brasília também para prestar um depoimento sobre a questão das invasões de terra. Como é que foi essa questão, vereador? Em 2015, 2016, eu fui convidado para assessorar a CPI da FUNAI do INCRA, que investigava as questões de demarcações indígenas e investigava também os assentamentos do INCRA, né? E eu tive a oportunidade de viajar o país todo fazendo investigações, fazendo relatórios, ouvindo as pessoas, enfim. E aí eu realmente tenho um domínio sobre o funcionamento de todos esses sistemas, né? E a CPI queria ouvir, então, um relato de tudo o que a gente apurou e o que poderia ser feito em matéria para mudar isso, né? Uma das sugestões que nós fizemos à época foi de que fazia 20 ou 30 anos que não tinha titulação de áreas.
E isso cria um sistema doentio, né, e que realmente não desenvolve nada. E a gente propôs, então, já quando houve a transição de governo, que houvesse a titulação. Fomos ouvidos, né, e houve a titulação de 450 mil lotes. Né? Nunca tinha havido no Brasil tanto título de terra dado. Né? Então, por isso que me chamaram lá e eu prestei o meu depoimento, está disponível nas redes sociais. Bom, vamos falar agora sobre Passo Fundo. Quais são as novidades com relação aos postos de conveniência, as lojas em especial, para ficarem abertas nesse período da madrugada? Nós recebemos uma demanda para que fosse viabilizada a abertura das lojas de conveniência, não só em postos de combustível, mas também em postos de combustíveis, fora do horário fixado, que hoje parece que ainda estamos na Covid, né? Que meia-noite as pessoas não podem mais comer e só podem voltar a comprar ou adquirir alguma coisa depois das 6 da manhã, né? Isso não faz muito sentido, né? Porque em qualquer lugar do mundo, né, você tem lojas de conveniência abertas 24 horas. Né? Havia uma discussão antigamente sobre essas questões de baderna, de balbúrdia nos postos de combustíveis. Né? Na verdade, não mudou absolutamente nada, só trocou de lugar. Hoje, a queixa é de que se faz na Independência, a queixa que se faz na rua, ou seja, só se restringiu o comércio, se restringiu a liberdade de trabalhar tanto de quem é empregador como de quem é empregado, sem ter objetivo nenhum. Então, nossa ideia é o seguinte, é trabalhar no sentido da liberdade econômica, né, e de viabilizar formas de que as pessoas consigam cada vez mais terem seus empregos e terem uma atividade digna para sustentar suas famílias. O procedimento agora vai para análise de alguma comissão? Como é que é, vereador? Sim, ela passou na pauta no plenário, né? Houve uma primeira discussão breve a respeito e agora ela é distribuída nas comissões. Possivelmente, esta matéria ela deva passar em todas as comissões, né? Porque ela impacta em vários aspectos do município, né? Aspectos tanto financeiros como aspectos de direitos humanos, enfim, ela deve passar. Eu creio que ela vai passar nas 4 comissões. Né? Eu não olhei ainda o parecer da Procuradoria a respeito, né? Mas é uma matéria de direito interno, é uma matéria que o município pode deliberar a respeito. Não tem nenhuma inconstitucionalidade nem legalidade nela. Né? Acho que é isso, Álvaro. Eu cumprimento mais uma vez. Eu acho que o Dr. Rodinei ele sobe essa régua, né, no nosso legislativo. Verdade. Essa experiência que ele tem também junto ao judiciário, isso é muito importante, essa experiência, né, essa abrangência que ele tem com tantas áreas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele diretamente, foi muito interessante, aprendi muito com o senhor. Muito obrigada e é uma honra ter o senhor aqui conosco hoje. Janice, o prazer é meu, tanto de te rever, né, como de trocar essas ideias aí contigo e com o Álvaro e com todo mundo que está nos escutando, né? E eu acho digníssima a função de vereador. Né? Me sinto honrado, né? E estando nela, a gente tem a obrigação de cada vez mais tentar fazer coisas que beneficiem a comunidade, porque o sentido de ser vereador é só esse, né? É só você representar a tua comunidade e trabalhar melhor para ela. Né? É o servir. Verdade. Vereador, o espaço vai estar aberto aqui em outras oportunidades também, né? Com relação ao seu trabalho enquanto legislador, né? Mesmo alguma ação relacionada à Procuradoria, por favor, esteja à vontade aqui. Tá bem, é um prazer estar aqui, muito obrigado, né? E uma boa noite a todos. Obrigada. Muito bem, assim nós encerramos o programa de hoje. Nós retornamos ao vivo amanhã, às 7h30 da noite. Todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até lá. Boa noite.